Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós estamos aprendendo sobre uma vida com propósitos. Estamos no 20º dia da leitura de um livro que chama Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Um livro muito interessante, tem edificado muito a minha vida e também de muitos irmãos que têm acompanhado essa jornada conosco. Muito interessante mesmo, no sentido de quê? No sentido de que a cada momento que a gente aprende sobre a palavra de Deus e entende os propósitos dele dentro do compromisso que ele tem conosco, nós aprendemos e entendemos realmente por que estamos aqui. E não é um sentido de estar para nós mesmos. A cada passo que nós damos, nós entendemos que nós estamos aqui pelo outro. Jesus te criou com um propósito de abençoar outros. E a nossa vida, ela tem esse princípio dentro da nossa jornada cristã. Em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos aprender, a palavra de Deus nos demonstra que o outro é importante nas nossas vidas. E se o outro é importante na minha vida, eu também sou outro na vida de alguém, que também se envergará para me ajudar, se envergará para me dar a mão, se envergará para me dar apoio. Existe uma palavra que nós vamos falar muito nessa lição de hoje, e é um conceito, né? É um conceito de altruísmo, uma pessoa altruísta. Você vai entender o que é isso. E um altruísmo sem intenção. O homem busca fazer o bem, busca se posicionar como uma pessoa boa, uma pessoa do bem, mas nós temos na Bíblia a visão de que somente o Espírito Santo pode gerar uma verdadeira comunhão nas nossas vidas para que nós possamos fazer o bem ao outro. Mais uma vez eu trago a frase de Paulo: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E a palavra de Deus, ela vem para nós nos confrontar nesse sentido, a todo momento. Você, quando assiste TV e julga alguém na novela, quando você vê alguém ser morto, sendo mal, um bandido ser morto e fica feliz pela morte desse bandido, já demonstra que nós não somos totalmente do bem. Já demonstra que nós não somos totalmente ligados naquilo que Deus colocou para nós como salvar a vida do próximo. Lembra de Jesus na cruz. Jesus na cruz com um homem condenado, que diz que ia encontrar ele aquele dia ainda no paraíso, porque ele reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus. E só reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus, nós temos a noção exata de que somente o Espírito Santo de Deus pode criar em nós uma verdadeira comunhão entre os irmãos. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Comunhão e compromisso. Nós temos uma necessidade a cada passo que nós damos de relacionamento com Deus, de gerarmos comunhão e compromisso. Com quem? Com Jesus? Com Deus? Não, com nós mesmos. Comunhão e compromisso. Comunhão com você e comigo e compromisso com você. Eu tenho que ter compromisso com você. Devemos ter sinceridade entre os irmãos. Em Gálatas 6, versículo 1 e 2, se você puder abrir sua Bíblia, diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então aqui Paulo já está dizendo à igreja de Gálatas que se ver um irmão em pecado, se notar que um irmão não está caminhando corretamente, não é por religião, é algo que está o tirando da presença de Deus. Nós não devemos ver nunca ninguém, essa pessoa não está seguindo as regras da igreja. Não tem regra de igreja para seguir, existe regra de Deus.
Não é nem regra de Deus, são princípios cristãos de vida com Deus, que vão nos aproximar cada vez mais do Pai. Situações que às vezes vão nos tirar da presença de Deus. E nós temos que estar atentos a isso, tanto nas nossas vidas, quanto na vida de um irmão. Orientando, a sua mãe dizia, minha mãe já me dizia, quantas vezes ela me disse: meu filho não anda com essa pessoa, com quem que você está andando? Aonde você foi depois da aula? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Existe também um ditado popular que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos com elas. Quais são as 5 pessoas que você tem mais convivido na sua vida, que tem mais se envolvido com você? Você tem mais aprendido ou mais ensinado? Com quem está sendo a sua comunhão? Com pessoas que te levam a Deus ou pessoas que te afastam de Deus? Pessoas que concordam com suas ações cristãs ou pessoas que ignoram ou até julgam suas ações cristãs? Vamos refletir sobre isso, porque não tem como nós crescermos longe de uma comunhão com pessoas que pensam como nós. Nós fazemos parte de um grupo. Nós já entendemos em outras lições que nós estamos em uma jornada. E essa jornada tem fim nessa terra, mas não tem fim para a eternidade. E nessa jornada, Deus envia ajuda, envia pessoas a podermos passar por essa viagem. Somos peregrinos nessa terra e temos ajuda e suporte dos nossos irmãos para que a gente possa fazer isso. Sozinhos será muito mais difícil. Paulo, quando ele visitou a igreja de Corinto, muito interessante essa passagem, porque Paulo, em Corinto, a igreja de Corinto, a carta de Paulo, primeira e segunda carta de Paulo à igreja de Corinto é muito rica no sentido de nos ensinar como viver entre irmãos. Eu vou trazer alguns pontos dessa carta, que é onde Paulo diz, e uma frase principal que eu vejo nessa carta como o cerne dela é o seguinte: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Paulo pede que nós tratem a questão e resolvam o problema. Paulo pede para que a gente entre irmãos, no grupo, no ambiente que nós estamos, na igreja que nós estamos, que a gente admoeste uns aos outros, com amor, com mansidão, com humildade. E muitas vezes a gente acha que humildade é pensar menos de nós mesmos, mas não. Humildade é pensar menos em si mesmo. Vamos lá. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Você não tem que achar que você é pequeno. Você não é pequeno, você é grande perante a Deus. Ser humildade não é se humilhar, mas você tem que pensar menos em você e mais no outro. Ser humilde é abrir mão daquilo que você quer para o outro. Ser humilde é entender que mesmo você sendo grande, potente, forte, você tem muito mais a entregar para o outro e vai dar a sua vez para o outro. Já começamos a aprender sobre altruísmo. Altruísmo é a arte ou é a ação de nós entregarmos ao outro mais do que a nós mesmos. Ou aquilo que o outro precisa, estar sempre pensando no outro. Uma pessoa altruísta. Jesus, uma pessoa extremamente altruísta, sempre pensando em ajudar os outros. Existem homens que passaram também na sua jornada sobre a terra, que tem essa ação, pelo menos é o que nós lemos sobre eles. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, são pessoas que estiveram sempre ajudando os outros. E essas pessoas nos constrangem a todo momento. A todo momento. Vou trazer um testemunho para vocês aqui, rápido, que aconteceu comigo essa semana, no trânsito, um sol escaldante, um homem vendendo água. Eu parei no trânsito, no sinal, para pedir a ele uma água. Na hora que fui pegar a carteira, não tinha o trocado dentro da carteira para poder pagá-lo. Eu falei com ele: me desculpa, senhor, eu não tenho trocado aqui agora, outro momento eu pego a água com o senhor. Ele jogou a água dentro do carro e falou: não, pode levar, você está com sede. E o sinal abriu, eu ia parar para tentar pagar ele de alguma forma, fazer um pix, alguma situação, e ele: não, pode ir, depois você me paga. O que ele foi?
altruísta. Essa atitude dele trouxe para mim uma visão de comunhão e de compromisso com a palavra de Deus muito maior do que muitas pessoas que vivem dentro de uma igreja. E o que nós temos que pensar é nisso. Se nós estamos fazendo essa parte nas nossas vidas, se nós estamos vivendo em comunhão e compromisso com a palavra de Deus, sendo altruístas, ou seja, pensando mais no outro do que em mim, sendo humilde, pensando não em mim, mas no outro. Isso é um compromisso que nós temos que ter. E essa constância, nós precisamos ser constantes. Não tem como nós vivemos em comunhão se nós não tivermos constância e frequência. A rotina na nossa vida é algo fundamental. Uma pessoa sem rotina, ela entra em depressão. Uma pessoa sem rotina não tem o que fazer. Que seja varrer a sua casa, que seja lavar a sua varanda, lavar a escada da sua casa, levar o seu cachorro para passear, fazer uma atividade física, trabalhar. São rotinas fundamentais, com horários que a gente precisa de exercer. Compromisso de entregar algo que você prometeu a alguém ou a Deus. Ter esse compromisso, porque senão você é uma pessoa que nunca conclui as coisas. Nunca está concluindo nada. Isso vai te gerando uma desmotivação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito empurra a carne. Nós temos que forçar esse comprometimento, essa frequência, essa constância de estar no templo adorando a Deus. Minha alma se alegra quando eu vou no templo adorar ao Senhor. É o que Davi disse nos Salmos. Nós temos que estar sempre pensando nesse formato para que a gente possa se aproximar de Deus em espírito e em verdade e possamos, não por uma ação nossa, é porque eu estou indo que Deus vai me abençoar. Não, Deus vai te abençoar em casa também. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Quando você não puder ir, Deus vai te abençoar. Mas é uma ação para que você possa aprender com isso e você possa se alimentar melhor. Você não se alimenta no restaurante à distância. Você precisa ir no restaurante, servir seu prato de comida e colocar ele e se alimentar. Você muito menos entra num restaurante se aquela cara daquele restaurante não for boa para você se alimentar. Muitas vezes você entra pelo cheiro. Passa na frente do restaurante, vê aquele cheiro gostoso e entra. Assim é a palavra de Deus. Se você não vai à igreja alimentar a sua alma, ela vai ficando raquítica, ela não tem aquela frequência. E precisamos estimular isso. Quando a gente faz uma atividade física, o corpo libera uma substância que é a serotonina, e essa substância é a substância que dá alegria, que dá prazer. E nos traz, ao nosso organismo, cada vez que você faz mais atividade física, mais feliz você se sente, confortável você se sente, dá mais vontade de fazer mais. Mas tem que ter o quê? Frequência. Uma vez só não vai conseguir liberar essa substância. E mesma coisa é estar em um ambiente espiritual, um ambiente de busca da palavra de Deus. Precisamos de estar sempre buscando uma rotina, uma frequência, uma constância e estimulando uns aos outros. Você muitas vezes é estimulado a ir no templo adorar a Deus. E você também deve estimular outras pessoas a irem. Se Deus te deu esse compromisso e colocou no seu coração aquele desejo ardente de convidar alguém, mandar uma mensagem, mandar uma pregação, mandar um louvor, envie, não se retenha, não acha que é bobeira. Quantas vezes eu já enviei mensagem para as pessoas e as pessoas retornam dizendo que foi Deus que me tocou para fazer aquilo. Claro que você não deve pegar em batalhão e mandar a mesma mensagem para várias pessoas, porque não tem Deus nisso. Isso incomoda. Na verdade, nós devemos focar aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e as pessoas que Ele envia para nós. Porque senão a gente banaliza a palavra. E a palavra de Deus, como diz em Provérbios, nós não devemos jogar pérolas aos porcos, ou seja, é uma palavra muito preciosa para a gente dar para quem não quer dar valor a ela. E devemos enviar para quem precisa. E essa palavra ela tem morada naqueles corações abertos e dispostos a receber essa palavra de Deus. Por isso que a gente fala que nós devemos estimular uns aos outros, sendo autênticos, sempre autênticos dentro do nosso ambiente de comunhão. Não é aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você é um cristão e você está sendo moldado. Nós não vivemos a frase, pau que nasce torto, morre torto. Nós vivemos a frase de Deus, que Ele corrige, Ele quebra o arco, Ele muda a direção. Ele converte, Ele altera qualquer situação. Ele muda você e Ele me muda. Ele nos altera.
Nós devemos ser misericordiosos, devemos perdoar em comunhão, ser sinceros, mas com mansidão. Em momento nenhum nós devemos agredir. A palavra de Deus, em Provérbios, ela nos ensina a tratar com os idosos, a tratar com as pessoas, com as mulheres, homens com mulheres, mulheres com homens, como ser educados um com o outro, com mansidão, com espírito de temperança. Não devemos chamar a atenção do outro com agressividade, sendo rude. Isso não traz o amor. Se nós passamos a mensagem, é Deus que vai trabalhar a mensagem na mente da outra pessoa. Se ela não entendeu naquele momento, é porque não era o tempo para ela ter aquele entendimento. Mas haverá o tempo disso, haverá o tempo de entendimento. Mas você deve transmitir a mensagem com amor, com mansidão, cortesia, ser sigiloso em comunhão. Se você recebe a informação de alguém, nunca passe essa informação para frente. Não devemos ser fofoqueiros no ambiente de comunhão. O irmão me disse isso, fulano me disse aquilo. Se alguém pediu para que você orar por uma situação e uma necessidade, lhe pediu segredo, que seja mantido em segredo. Você gerou um compromisso com aquela outra parte. Isso é pensar mais no outro do que em nós. Essa palavra altruísmo ficou muito forte em mim. É algo que nós devemos pedir a Deus sempre para que Ele possa nos ajudar a sermos mais altruístas, humildes, pensando no outro e não em mim, porque naturalmente alguém está pensando em mim. Esse é o caminho de Deus, esse é o conjunto de Deus. E é isso que nós vamos orar a Deus agora, pedindo ao Senhor esse ensinamento que Ele traz para as nossas vidas de comunhão e compromisso. Quão bom é estarmos em um ambiente religioso, um ambiente de comunhão com Deus, um ambiente de uma igreja, de uma célula, aonde estivermos ali com pessoas que pensam da mesma forma que eu, lendo a palavra, entendendo a palavra, em comunhão uns com os outros. E nós vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos ensine mais a pensar no outro e pensar menos em mim. Que as minhas ações sejam mais voltadas também para o outro e não só para mim. Você já fez jejum por alguém? É uma pergunta que eu me fiz. Você já jejuou pela vida de alguém? Pela salvação da vida de alguém? Se você já fez, muito bom, maravilha. Foi uma ação altruísta da sua parte. Se você não fez, faça como eu. Vamos orar a Deus para pedir que Ele nos dê esse sentimento, porque eu quero poder fazer isso. Eu quero que Deus coloque no meu coração uma pessoa a quem eu possa orar, me dedicar a ela e entregar o melhor de mim a ela, não em dinheiro, porque às vezes nós achamos que pagando ou entregando dinheiro para alguém eu estou ajudando. Não é só isso que as pessoas precisam. Elas precisam muito mais das nossas orações, precisam muito mais da nossa entrega. E eu vou orar com você para que Deus nos abençoe, envie-nos essas pessoas e abra os nossos corações para que o nosso amor possa chegar até elas. Pela honra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, se você puder, onde você estiver, feche seus olhos e eleve seu pensamento junto comigo a Deus. Senhor Jesus, é uma palavra tremenda, Pai, que o Senhor traz para nós. Eu entendo como um princípio de uma vida, de um relacionamento profundo com o Senhor, nós temos esse conceito enraizado em nossos corações, que eu tenho que pensar sempre no outro, porque o mundo me ensina errado, Pai. O mundo nos ensina que devemos pensar primeiro em nós e depois nos outros. Mas o Senhor muda esse conceito e demonstra que nós devemos sempre estar pensando no próximo, agindo pelo próximo, entregando aquilo que o Senhor já nos deu em prol do próximo. Porque assim, naturalmente, Senhor, o mundo ele converge para nós. É a lei do dar e receber. Essa é uma lei natural que o Senhor deixou para nós. Quem dá, recebe. Muito melhor é dar do que receber. E é assim que nós queremos viver, Pai. Pedimos ao Senhor que entre nos nossos corações, molde-nos, ó Pai, a face do Senhor, a face de Cristo, para que possamos ser altruístas, Senhor, e entender que é na palavra do Senhor que ela nos ensina a ajudar ao próximo, assim como o bom samaritano, que ajudou, limpou as feridas, levou para dormir e conseguiu dar conforto e saúde para aquele homem que estava preso
machucado na estrada, em que todos passaram perante Ele. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, porque eu tenho certeza que outros nos ajudarão. Não na intenção de ajudar para ser ajudado, mas de termos um coração puro, livre e constante no Senhor, com compromisso, não de medo e de temor, mas sim de respeito e de solidariedade com o outro. Abra os nossos corações, Senhor, é o que eu te peço nessa oração. Em nome de Jesus Cristo, com todas as forças do nosso coração, Pai, eu venho te pedir, tenha misericórdia de nós, porque somos falhos e pecadores. Se não for o Senhor, com a sua misericórdia, com grande misericórdia, já seríamos consumidos. Tenha piedade de nós, Pai. Para a honra e glória do seu santo nome, te entrego esse momento maravilhoso. Amém. Glória a Deus, meu irmão, é uma palavra que nos constrange. Essa palavra me constrange. É uma palavra que Deus nos traz no sentido de nos moldar e mudar. E é nisso que eu peço que Deus se revele em nós a cada momento, nos mostrando o real caminho da sua palavra e nos confrontando, porque a palavra de Deus confronta. Se ela não confronta, ela não está sendo trazida da forma correta. E ela tem que nos confrontar e nos mudar. Essa é a real palavra do nosso Santo Jesus Cristo. Mudar cada um de nós. É nisso que nós vamos estar sempre focados e que essa vida com propósito possa ser plena durante essa nossa jornada sobre a Terra. Um grande abraço para você. Te espero encontrar no próximo episódio aqui no nosso podcast Falando de Deus, que tem sido maravilhoso para todos nós. Um grande abraço e até lá.